e Cláudio. E interajam aí, falem com os amiguinhos que estão do lado aí também. Tira foto, posta no Instagram também, pode usar a mesma hashtag, tá tudo certo. O Eduardo César vai dar a próxima palestra aí, a última antes do almoço. Então, dá uma segurada aí no estômago. Eu sei que pode estar todo mundo com fome aí, mas dá aquela segurada. Camiseta? Boa apresentação. Botar no Twitter? Bem, eu tenho umas camisetas para sortear aqui. Eu tenho muita camiseta para sortear. Para entender todo mundo, eu posso jogar a camiseta? Será? Tá todo mundo tão quietinho até agora tá todo mundo... Camiseta! Então, quer ver? Todo mundo grita PHP então. PHP, vai? Melhorando, tá melhorando. Vamos lá. Já deu, né, galera? Ó, eu sei que eu joguei camisa feminina aí também. Então quem pegar a camisa feminina pode procurar uma mulher aí que queira trocar uma camiseta que pegou também. Ou então pode dar a camiseta pra elas também, não tem problema. Beleza? Eduardo, tudo em cima? Tudo jóia. Então, Beleza? Não sei se tá ligado o negócio. tem som aqui, galera? Alô? Ah, agora foi, hein? Então, uma salva de palmas pro Eduardo aí. Bom dia a todos. Aí, eu gosto assim. Eu venho falar de uma realidade assim, que dificilmente alguém de vocês aqui não precisou enfrentar. Tipo assim, quem aqui nunca precisou fazer um processo de autenticação? Ou de autorização, que seja. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses mecanismos, o que a gente tem para poder utilizar no mundo do PHP, quais são os frameworks, bibliotecas, na verdade, que suportam, o que elas suportam. E, basicamente, a gente vai abordar um cenário. A gente vai olhar para um dado cenário, onde a gente vai entender como que a gente pode autenticar aplicações web tradicionais, que são aquelas que a gente constrói com MVC, utilizando nossos frameworks favoritos e etc. E também como que a gente pode trabalhar processos de autenticações que são stateless, ou seja, aqueles que a gente não vai armazenar em estado, aqueles que a gente usa para as nossas APIs de fato. Dentro desse cenário, a gente vai, então, entender quais são os conceitos que estão por trás de cada uma das formas de autenticação que a gente tem. Vamos conversar um pouco sobre o que é autorização. E, para poder começar essa talk, eu gostaria de começar definindo com vocês o que é autenticar e o que é autorizar. Apesar de dizer palavras que estão fortemente relacionadas uma com a outra, elas levam vocês a um conjunto de ações e processos que são distintos. Uma vez que o que vem a ser autenticar? Quem lembra dessa figura aqui? Duvido que alguém não conheça. O porteiro em si do Castelo Rá-Tim-Bum, eu posso entender ele como sendo um agente autenticador. Por que ele é um agente autenticador? Porque quando as crianças chegam lá e querem entrar dentro do castelo, elas têm que fornecer uma senha. Na verdade, elas têm que fazer uma senha lá, que é o que o porteiro pede. Tem que cumprir aquilo que o porteiro está pedindo. E o porteiro vai autenticar, ver se aquela brincadeira que eles fizeram é válida ou não, para eles poderem entrar dentro do castelo de maneira correta. Basicamente, o que a gente faz nas nossas aplicações é isso, só que a gente acaba fornecendo um e-mail e uma senha, talvez, e lá no nosso agente autenticador, seja ele o nosso back-end, qualquer coisa que a gente tenha lá, componente, ele vai buscar esses dados numa fonte de dados qualquer e vai definir se esses dados são ou não autênticos e vai permitir que você acesse ou não a sua aplicação. Enquanto, se eu for parar para pensar em autorizar, vamos pensar num seguinte cenário. Vamos supor que eu estou indo num hospital onde eu vou visitar um paciente.
Da mesma forma que a gente tem um porteiro no Castelo Rá-Tim-Bum, quando eu chego numa recepção de um hospital, eu tenho um recepcionista, que por sua vez esse é o cara que é o agente autenticador. Vai perguntar qual que é meu parentesco, meu RG, meu nome, vai pegar esses dados, vai autenticar eles com fichas, não sei aonde, e vai falar, pode entrar. A partir do momento que eu entro e eu começo a andar por esses corredores do hospital, pode ser que eu esbarre com uma placa que tenha justamente esse aviso. Entrada somente de pessoas autorizadas. Então, basicamente, o processo de autorização ele é pertinente àquilo que você pode ou não fazer dentro da tua aplicação. Teu usuário autenticou. Ele pode fazer login, ele pode excluir seus dados, ele pode alterar sua foto, ele pode editar. Então, basicamente, o processo de autorização está pertinente àquilo que ele pode ou não pode fazer dentro da tua aplicação. Seja ele estando autenticado ou não dentro dela. A OASP, ela define para nós esses dois caras como sendo a autenticação. Processo, então, onde você vai fornecer credenciais, seja de um site, seja de uma entidade, e essas credenciais vão serem validadas, e com base nessa validação, seja verdadeira, seja falsa, a gente define se o usuário acessa ou não a nossa aplicação. Enquanto a autorização é um processo que está pertinente a essa entidade que acaba de se autenticar. Então, o usuário chegou na tua aplicação, fez login, e aí você vai definir processos para esse cara de autorização, ou seja, o que ele pode e não pode fazer dentro da minha aplicação. O processo de autorização, de autenticação, ele tem uma série de passos que são pertinentes a ele. Recebimento de dados, validação, filtragem, identificar se uma determinada senha tem um padrão que foi antes pré-estabelecido por vocês. Enquanto de autorização, você vai tentar trabalhar como que eu falo que, para a minha aplicação, que esse cara que está autenticado, ele não pode acessar aqui, que ele não pode fazer esse determinado tipo de ação. Então, basicamente, esse é o processo que a gente tem de autenticar e autorizar. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Então, vamos começar então, a trazer isso um pouco para a nossa realidade. Vamos imaginar um cenário, como eu disse inicialmente, onde a gente, então, tem que criar um processo, a gente tem um problema que é fazer a autenticação e autorização dos nossos usuários, tanto em aplicações web, quanto em APIs. Tendo isso em vista, como que a gente consegue, então, estar trabalhando com esses caras? O primeiro modelo que a gente tem, que vai trabalhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a autenticação que é baseada em cookies e sessões. Quando a gente começa, é importante que vocês entendam que uma certa diferença, porque cookies são gerados, manipulados do lado do cliente, do lado do browser, enquanto sessões você tem ela no teu back-end. Sempre que eu starto uma sessão no meu back-end, o que acontece? É escrito um cookie no browser de quem fez essa requisição, e a esse cookie é vinculado um Session ID, que a gente chama. E, através desse Session ID, a gente começa a vincular tanto o que está acontecendo no meu back-end, quanto aquilo que está acontecendo no meu front-end. Isso daí é bom porque o que acontece? Vamos imaginar, então, como que é esse processo de autenticação, utilizando sessões e cookie. O usuário fornece lá teu e-mail, tua senha. Se essas credenciais forem autênticas, se elas tiverem valia para a tua aplicação, você vai startar uma sessão para esse usuário e vai vincular essa sessão a ele. Ou seja, o usuário você validou lá e-mail e senha, tu cria uma sessão, coloca os dados que são pertinentes para você, logado, true, false, coisas desse tipo. E a partir daí, dessa sessão que você cria, para as próximas requisições que seu cliente fazer, que precisar ter autenticação, você verifica a sua sessão. Se ela foi criada, se esse usuário que está fazendo a requisição é o usuário que está vinculado na minha sessão de fato. E a partir daí você começa então a trabalhar todo esse mecanismo de acesso, de controle de acesso do seu usuário na tua aplicação. Algumas considerações seria, o PHP ele fornece suporte nativo para vocês manipularem sessões e cookies, tem uma infinidade de funções. Aqui eu só menciono duas, que no caso seria o Session Start, que eu falei para vocês iniciam uma sessão, e você tem o $Session, que é para você poder então manipular as variáveis dessa sessão. Dentro dela você coloca o que você realmente quer, o que a tua aplicação precisa, com um ponto bem cuidadoso. Nunca, em hipótese alguma, coloque dados sensíveis em sessões. Não façam isso. Comumente, frameworks web, eles fornecem abstrações já incorporadas nele mesmo.
frameworks como Symfony, Laravel, Cake. Esses frameworks eles acabam provendo já toda essa abstração e provendo um componente de autenticação para vocês estarem trabalhando. No Laravel mesmo, nativamente, se vocês olharem lá nas configurações dele, vocês vão ver que o guard dele nativo utiliza sessions. A menos que você altere essas configurações para trabalhar com tokens ou outras formas, nativamente você vai estar autenticando o teu usuário e manipulando essa autenticação através de sessões. Um ponto que não é tão favorável é que você só consegue ter sessões dentro de um domínio. Então, se você não consegue compartilhar uma sessão tipo do phpcommunity.com.br com phpcommunity.com, são domínios diferentes. Apesar de terem o mesmo nome, mas os domínios são distintos, os servidores são distintos muitas vezes, e a sessão que você cria para um determinado back-end é aquela sessão só vai ser válida para aquele determinado domínio que você tem. Isso pode ser um ponto assim ruim, dependendo do que você está trabalhando, do que você está querendo fazer. A gente tem algumas ferramentas para poder trabalhar com PHP nesse contexto. A Gnóstica Framework, a gente tem essa PHP Auth. Ela é uma lib bem completa, ela fornece também não somente mecanismo de autenticação utilizando sessões, mas também permite você recuperar senha, trabalhar as questões de e-mail do usuário. Ela tem toda uma série de funções e métodos que podem ser úteis. Laravel e Symfony, na própria documentação de authentication do Laravel, a gente já tem lá ele explicando para nós como que a gente pode fazer o nosso processo de autenticação utilizando sessão. E no Symfony também, no seu componente de segurança, a gente tem lá também a parte de authentication, que a gente pode explorar um pouco mais para poder saber como que isso funciona e etc. Pô, legal. É bacana trabalhar com sessões. Funciona, todo mundo começou, pelo menos na vida, quando eu estava desenvolvendo com PHP, há anos atrás, fazia muito isso. Mas, e se eu vier para um cenário onde eu preciso fazer um modelo de autenticação que não armazene estado? Agora, eu não quero mais criar não quero ter um estado no meu back-end compartilhado com o meu front-end, não quero criar uma sessão, eu não quero criar um estado para aquele recurso, tipo, se o usuário está ou não logado, imaginando que o usuário é o recurso da minha API. A forma mais simples que a gente tem para começar a trabalhar processos de autenticação que são stateless é utilizando a autenticação básica do HTTP. O HTTP ele é conhecido por ser autocontido, ou seja, tudo que tem dentro dele é enviado em todas as requisições, tudo que ele precisa está dentro dele. E para você fazer autenticação básica não é diferente. Você vai, é um processo bem simples. Basicamente, a autenticação básica é aquela uma onde é bem comum você encontrar isso daí dentro de intranets. Na web não é tão comum você encontrar esse modelo. Mas basicamente é aquela quando tu abre um script no navegador, desce aquela janelinha, tu digita e-mail e senha, e esse e-mail e senha vai para o teu back-end e você faz o processo de autenticação lá. Então, basicamente, o modelo que a gente tem é dessa forma. O usuário faz um GET. Se ele não tiver logado, ele vai voltar um não autorizado para ele e vai perguntar para ele, qual que é seu e-mail e sua senha naquela janelinha. Quando você preenche esses campos de e-mail e senha, o que vai acontecer? Ele vai enviar esses dados de maneira automática mesmo no header da tua requisição HTTP. Ela vai criar um header chamado authorization e dentro desse header ele vai atribuir um value basic e vai passar um valor para ele. E o que é esse valor que você está passando ali agora? É um token que basicamente você vai encodar com base 64 URL encode, tanto e-mail quanto a senha do usuário. Na verdade, user e password, não importa se é e-mail, aí vocês definem como que vai ser. Mas basicamente, você pega esses dois user e password, concatena eles com base encode 64, cada um deles, e envia no header da tua requisição. É extremamente simples de ser realizada. Ela está incorporada, assim, todas as linguagens assim, acabam permitindo você fazer autenticação básica de maneira assim, bem simples mesmo. Ela mantém a tua aplicação stateless, você não está armazenando agora estado algum sobre o recurso que está sendo autenticado. Só que ela tem um ponto ruim, que é qual? Toda vez que você for precisar enviar uma requisição para uma rota que está protegida com o HTTP Basic, você vai precisar fazer o processo de autenticação, sempre. Por quê? Porque você está passando user e password o tempo todo. Então você tem que, antes de realizar o processo que o teu script está fazendo, verificar se esse user e essa senha são de fato válidas. Que é um exemplo bem simples com PHP.
Então ali eu tenho, tipo, no hardcode mesmo ali, bolinha e o password 1, 2, 3, o header dele. E aqui, como a gente encodou esses caras e enviou eles, para a gente poder recuperar, a gente teria que identificar o header, pegar aquele value dele, decodar aquele base 64 URL encode. Seria um processo a mais que vocês teriam. Mas o PHP ele fornece para nós, através da variável dele, $server, você alcançar esses valores através de PHP auth user e PHP auth pw no caso. E aí, aqui é um processo simples, só para poder exemplificar mesmo como que você poderia fazer. Essa função, quando você roda ela no teu navegador, ela já vai abrir a janelinha para ti, tu vai lá, preenche. Se de fato for diferente de bolinha ou 1, 2, 3 a senha, você vem aqui, você dá um não autorizado para esse cara, ou na verdade a autorização é requerida, e um acesso negado, você devolve a resposta também no header da tua aplicação. Ferramentas, o Laravel tem abstrações para você também trabalhar com HTTP Basic. Se vocês olharem lá na documentação dele e porventura tiverem curiosidade de implementar, vocês vão encontrar na documentação. Symfony também tem suas implementações para vocês manipularem HTTP Basic. E aqui um ponto que eu queria trabalhar com vocês era justamente estude o caso. Faz sentido eu estar trabalhando com isso na minha aplicação? Tem um cliente, por quê? Porque toda vez que você enviar, você tem que fazer o processo de autenticação. Tem clientes nossos que a gente tem algumas implementações de HTTP Basic, mas assim, são scripts que rodam assim 2 vezes por dia. Mas que a gente precisava saber quem estava rodando esse script, que a gente precisava logar as informações do usuário que estava rodando esse script. Só que o processo de sessão seria muito custoso, talvez utilizar token ali também traria uma engenharia a mais que não faria muito sentido. Então a gente opinou por trabalhar com HTTP Basic justamente por isso. É um caso isolado, mas mais uma vez, entenda bem o problema para saber se o conceito vai acabar atendendo vocês. JWT. O que é um token JWT? Aqui eu não vou entrar a fundo sobre questões de JWT, implementação. A ideia aqui é que a gente entenda os conceitos que estão por trás, se eles podem ser úteis para mim na segunda-feira, na hora que eu estiver resolvendo um determinado problema. Mas o que é um token JWT? Aí, aqui eu tenho apenas um exemplo dele. O header está sem a informação. Está bem escuro, não dá para vocês verem. Mas basicamente, JSON Web Tokens. Ele é composto por header, payload e signature. Cada um desses elementos são formados por notações JSON com propósitos específicos. Por exemplo, no header você vai definir o tipo do token que você está gerando, o type dele, no caso é um type JWT, e o algoritmo de encriptação que vai ser utilizado pela assinatura. No payload, o payload ele é uma parte bem interessante. Por quê? Porque dentro do payload você consegue colocar todo tipo de informação que o token precisa ter. Tokens JWT também são conhecidos por ser autocontidos, ou seja, tudo que o token precisa vive dentro dele, e boa parte dessas coisas estão dentro do seu payload. Então você tem no payload informações como, por exemplo, quem emitiu esse token, qual que é o assunto desse token, tempo de expiração, data mínima de uso, ou seja, não posso usar ele antes de, não posso usar ele depois de, e também posso colocar informações que são pertinentes para a minha aplicação. Nome de usuário, e-mail, senha, mas mais uma vez, nunca, em hipótese alguma, coloque dados que são sensíveis, mesmo dentro de um token. A assinatura vai ser o uso do algoritmo que você definiu no header para poder encriptar o teu header, que vai ser encodado com base 64 URL encode, concatenado através de um ponto, com base 64 URL encode também do seu payload, concatenado através de um ponto, com o base 64 URL encode da tua secret key. Você pode trabalhar na parte de assinatura com diversos tipos de algoritmos voltados para a criptografia, HMAC, SHA e etc., todas essas variações que a gente acaba tendo. E também se você precisar ter um modelo mais seguro em cima de tokens JWT, você pode trabalhar com chaves que são assimétricas, um conjunto de chaves públicas ou privadas. Nativamente, por exemplo, no Laravel, ele já vem, quando você instala uma biblioteca para trabalhar nele, o JWT Auth, ele vem configurado com a secret key sendo simétrica, ela fica definida lá no teu environment, e ele usa aquilo ali para poder fazer o processo de encriptação. O resultado final está abaixo, então em vermelho seria o nosso payload, a parte verdinha, que é a parte do meio ali, então é o nosso, na verdade, é o header, o payload e a nossa assinatura na parte final. Como que isso funciona?
Da mesma forma que a gente estava fazendo com sessões, que a gente fez com autenticação básica, você vai fornecer as credenciais de usuário. Uma vez fornecidas essas credenciais, você vai verificar a autenticidade delas em alguma fonte, não importa qual seja. Ela sendo autêntica, o que a gente vai fazer? Diferente do que aconteceu com sessões, que a gente pega e cria uma sessão para ele e vincula esse usuário. Diferente do que acontece com HTTP Basic, que você autenticou e já executa o processo que você quer, aqui você vai criar um token JWT para esse usuário e vai voltar esse token na resposta da tua requisição. E sempre que o usuário acessar uma rota protegida, você tem que enviar esse token no header, da mesma forma como acontece com HTTP Basic. Você vai setar um header authorization, só que o value ele agora vai ser bear, não sei a pronúncia correta desse cara, e você vai passar o token ali. Então, toda requisição que precisa de autenticação, tu envia esse token no header dela. Ele é uma especificação que está descrita numa RFC que a gente tem. Ele provê uma forma segura para você trocar informações utilizando o formato JSON. A parte segura aí é justamente por causa da parte de encriptação da assinatura dele. Isso daí garante que os dados, se eles forem alterados, a assinatura vai mudar. E se a assinatura mudou, quer dizer que aquele token já não é mais válido. Então, boa parte das questões de segurança dele derivam desse contexto. Parte de criptografia, como falei para vocês anteriormente, aves simétricas e assimétricas, e nunca, em hipótese alguma, forneça dados sensíveis. E, para tokens JWT, nunca defina um token sem um tipo de algoritmo de encriptação no seu header. Isso é altamente, assim, é feio, é inadequado, vulnerável. Isso daí vai fazer com que a tua aplicação, assim, com que o teu token tenha uma vulnerabilidade maior. Algumas ferramentas. Você tem a biblioteca do Cobut para JWT. Você consegue implementar, gerar token, fazer token refresh, tudo isso tudo que token JWT tem. Laravel tem essa biblioteca, JWT-Alf. Eu tenho uma talk que eu fiz no TDC desse ano, onde lá sim eu falo mais sobre tokens JWT e até exemplifico como que isso pode ser feito com Laravel. E também, no caso do Symfony, você também acaba encontrando para trabalhar com ele. Legal. Até agora a gente falou sobre autenticar usuário, autenticar com token. Mas e se eu precisar trabalhar algum processo de autorização? Como que a gente pode fazer? Aí, para fazer autorização, a gente tem um cara chamado Alf. Né? O Alf, what the fuck? Basicamente, o Alf é uma forma de você permitir que seu usuário se autentique na tua aplicação, usando um agente autenticador de terceiro, no caso, e sem requerer senha no teu site. Ou seja, vou eu acessar um site com a minha conta do Facebook, um exemplo bem clássico e fácil de vocês entenderem. Quando eu vou, se eu já tiver logado no Facebook, eu só preciso dar um next na janelinha que ele vai abrir para mim, vou falar para ele, a aplicação vai perguntar. O site tal está querendo acessar suas fotos, está querendo acessar suas postagens, está querendo acessar seu nome e seu e-mail. E você define se você autoriza ou não esse cara a acessar. Esse processo que vocês veem acontecendo, desse caso, é trabalhado em cima de OAuth. Ele é um protocolo que teve um início, acho que se não me engano, em 2005, 2006, com um dos engenheiros do Twitter lá dentro, que identificou uma necessidade de poder permitir autorizações a recursos de terceiros e tudo mais, e isso daí evoluiu para o OAuth. E em 2010 isso daí virou uma RFC, em 2012 ela foi substituída, tornando obsoleta a primeira, por OAuth 2 no caso. Elementos que compõem o OAuth. Então, basicamente, ele tem um Resource Owner, ou seja, Resource Owner seria o dono do recurso, no caso sou eu. Você tem o Resource Server, no caso é o servidor que tem os recursos. No caso, vamos pensar, por exemplo, como eu exemplifiquei Facebook, é o servidor do Facebook. O client é a aplicação do terceiro, a qual você está tentando se autenticar nela e conceder autorização. E o Authorization Server é aquele cara responsável por trazer aquela janelinha para vocês, onde a aplicação está querendo acessar tal recurso da tua conta. Então, aqui um diagrama para a gente poder entender isso um pouco melhor. O Resource Owner, no caso. O Client, que é a aplicação. E o Authorization Server. Então, o usuário vai para o client. O usuário vai falar no client que ele quer se autenticar usando o Facebook. Ele faz o login, então, no Facebook, se ele já não tiver logado, e ele vai para o Authorization Server. No Authorization Server é onde ele vai falar o que pode e o que não pode ser acessado da tua conta do Facebook. Eu falei que eu vou deixar acessar meu nome, meu e-mail e minhas fotos.
Ok, quando eu dou um ok, ele vai gerar um token. Esse token pode ser um token JWT, como a gente falou anteriormente. E com esse token, o usuário, o site do cliente, sempre que ele quiser obter alguma informação do Resource Server, ou seja, da minha conta do Facebook, ele tem que enviar esse token. Se ele não enviar esse token, ele não consegue obter os dados. O processo de autorização é basicamente este. É uma especificação, como eu disse. No caso, o ALF 2 tem algumas variações. O ALF 1 ele era mais voltado para autorizações em ambientes web e tudo mais. O ALF 2 você já começa a ter uma preocupação com outros dispositivos além da web, no caso, devices mobile, por exemplo. Ele provê um robusto mecanismo de autenticação, de autorização e acesso delegado para terceiros. Ele tem muito mais do que eu estou falando aqui. Tem a parte de escopo, tem a parte de você definir os níveis de autorização para o usuário e tudo mais. Pode ser utilizado com token JWT. E é importante se atentar a qual versão do protocolo está sendo usada, porque como são 2 que tem, pode ser que de repente você pegou uma aplicação legada, ela está com o ALF 0 e você está lá lendo a documentação do ALF 2, pode ser que tenha coisas que não batam uma com a outra. Ué? O que aconteceu aqui? Volta. Mais um aqui, perfeito. Então, independente de framework, a gente tem essa OAuth Server, para você poder trabalhar com implementação de OAuth. Tanto tem server e tem client também, porque de repente você está querendo consumir um serviço de OAuth, você não está querendo construir, você não está querendo trazer o OAuth para dentro da tua API. E para Laravel você pode usar o Passport, que ele tem abstração para o OAuth também. Esteja atento. Sempre filtrar e validar todos os inputs que a tua aplicação recebe. Isso daí é para você prevenir coisas do tipo de SQL injection, valide se a senha que esse usuário está enviando está de acordo com o padrão que você pré-estabeleceu para a sua aplicação. Nunca salve dados sensíveis em tokens ou sessões. Nunca retorne erros das suas camadas de banco. Isso daí norteia o cara que está tentando atacar a tua tela de login, como ele deve escrever o seu injection para poder ser executado no teu back-end. E utilize códigos HTTP adequadamente. Isso daí é importante porque se você estiver trabalhando com uma API, tipo assim, já vi casos onde a API retorna 200 para tudo, tipo, não achou o e-mail do cara, dá 200. E isso daí, para quem conhece um pouco mais sobre REST, sabe que não é o adequado, né? Sabe que o nível de maturidade, nesse caso da tua API, está bem baixo, está bem fora mesmo do que é esperado por ela. Ainda sobre autenticação, não coube aqui para eu poder falar tudo para vocês, mas a gente tem Single Sign-On, que é basicamente você fazer a autenticação com um único login. Você tem com PHP uma biblioteca para fazer Single Sign-On, tipo uma biblioteca no GitHub. Essa biblioteca ela vai fazer Single Sign-On apenas limitadas no teu domínio que você está, podendo ser por subdomínios. Então, tem uma aplicação no subdomínio 1.com.br, subdomínio 2.com.br. Você consegue fazer a autenticação desses caras uma única vez e ele se manter logado para todas as APIs ou aplicações que estão no mesmo domínio. Se vocês precisarem fazer single sign-on de uma forma onde não utilize sessões, ou, por exemplo, vocês têm uma aplicação que está num domínio, no outro domínio, mas é tudo da mesma empresa, e você fala, meu, o cara vai se autenticar uma vez, e eu quero que ele se autentique em todas. Você pode trabalhar com o OpenID. O OpenID também vai acabar utilizando o ALF para fazer algumas coisas. E você tem agora também, que tem sido muito utilizado, autenticações de 2 fatores ou mais, que é aquele modelo de autenticação onde o usuário pega, fornece, você faz o cadastro muitas vezes, e na hora que tu vai lá, conclui esse cadastro, ele envia um código para o teu celular, por exemplo, e você tem que digitar esse código na aplicação. Isso daí seria autenticações de 2 fatores que a gente tem. Aqui eu tenho algumas referências para vocês, sobre tudo que a gente veio falando ao longo dessa talk. A proposta aqui é apresentar para vocês o seguinte: quais os problemas que a gente tem quando o assunto é fazer autenticação e autorização, e quais as possíveis soluções que a gente consegue poder implementar para poder facilitar esse trabalho, para poder ajudar o nosso dia a dia como desenvolvedor. O que eu tinha para dizer para vocês basicamente era isso. Espero que tenha sido muito útil e que na segunda-feira vocês possam olhar e falar, meu, aquilo ali que eu ouvi no sábado foi válido de alguma forma para mim. Muito obrigado a todos. Alguém tem pergunta, pessoal?
Bom dia. Bom dia. A minha dúvida seria sobre armazenagem do JSON Web Token, por exemplo. Outro dia surgiu uma discussão no PHP SP Santos, no WhatsApp, e estavam discutindo sobre onde seria o melhor local para armazenar o token. Seria mais no lado do front, né? Sim. Mas se você tiver alguma dica, alguma sugestão, enfim. Normalmente, assim, pelo menos as implementações que eu vi, eu acho que vocês também devem ter esbarrado muito no storage, tipo no próprio browser, coisas desse tipo, banco de dados em memória, talvez, não sei se seria interessante, mas assim, normalmente no storage é onde acaba salvando ele, acaba ficando, o usuário recupera de lá, envia na requisição. Eu particularmente assim não conheço uma outra forma de armazenamento de tokens no caso. Basicamente seria isso. Oi. Fora o Alf, provavelmente, tem algum outro que eu possa usar para cross-domain, tipo JWT, por exemplo, dá para usar cross-domain, porque você falou que o problema disso aí é porque você armazena no usuário. Agora, o local storage, no caso do JWT, ele armazena para aquele site, ele tem que ter um domínio, ou ele fica no local storage, eu tenho outro domínio, se eu tiver uma ideia dele, algum reconhecimento assim, eu posso pegar de volta? Esse token, na verdade, quando você gera ele, toda requisição, não importa se está limitado a um domínio, ele acaba tendo valia ainda assim. Entendeu? Desde que seja a mesma chave secreta que foi utilizada para a assinatura dele, esse é o ponto que vai acabar sendo mais influenciador nesse contexto. Mas sim, você consegue estar trafegando esse token assim, independente de domínio e tudo mais. E no caso dos tokens JWT, vocês podem utilizar eles não somente também para fazer autenticação de usuários. Vocês podem ter também, não sei se vocês já viram exemplo, onde você tem um link que tem uma data de expiração, por exemplo, para recuperar a senha. Esse link você pode gerar a data de expiração desse link através do tempo de vida de um token JWT, por exemplo. Então o escopo dele também fica um pouco além de você só fazer autenticação de usuários. Assim, de cabeça eu não sei te falar, cara. Não vou conhecer. Sim. Uma pergunta sobre a questão de autorização. Quando a gente tem poucos papéis no nosso sistema, ou poucas rotas protegidas, assim, é simples, né, de lidar com isso. Mas quando isso começa a ter muitas aberturas, muitos papéis, muitas ações que você precisa fazer ACL, assim, como você resolve isso? Fazer de forma mais simples? Tem alguma lib que ajude? É uma dor realmente bem... Não, sim. Particularmente, assim, na parte de autorização, tirando do Alf, eu não pesquisei nada fora do que ele acaba provendo, mas no caso, se você estiver trabalhando com token JWT, uma forma que o pessoal acaba utilizando é de utilizar o payload para definir algumas regras de acesso para o cara, do que ele pode ou não fazer. Então, talvez utilizando um token, a parte de payload dele, só tomando cuidado para não colocar muitas informações dentro do payload, que às vezes o teu usuário lá ele acaba tendo uma regra de acesso que é maior complexa e você popula tudo ali no teu token. Por quê? Porque aí o teu token ele vai ficar grande e como ele é enviado em toda a requisição, você vai ter throughput de rede, latência de rede um pouco maior. Mas basicamente, uma das formas que eu vejo o pessoal fazer é definindo algumas permissões de acesso para usuários dentro do próprio token. Mais perguntas? Tem tempo para mais uma ainda. Onde? Opa. Lá. Eu já vi utilização, eu não utilizo ainda, não conheço muito o JWT, mas eu já vi utilização em enviar informações através do JWT como se fosse uma espécie de criptografia. Isso é comum ou não? Como? Desculpa, eu não pude entender. Eu já vi utilizando o JWT como uma espécie de criptografia dos dados. Isso é comum ou não tem nada a ver? Não, creio eu que não esteja mais voltado para você encriptar um certo tipo de dado, para você trazer esse tipo de segurança de vinda de criptografia, no caso, entendeu? O que você tem a importância da assinatura do token JWT é se, por exemplo, como ele é o encode, a assinatura ela vai ser o Base64RL encode do header e do payload, se, por exemplo, num exemplo de um ataque de man in the middle, que você tem um cara que está ouvindo a tua requisição tentando roubar teu token, por exemplo, através da assinatura,
dele, você vai garantir a integridade daqueles dados. Por quê? Porque se o cara que forjou esse token mudar alguma informação dentro do payload, a assinatura final vai mudar como consequência. Então, aí deriva questões de segurança dele. Você vai usar ele para um propósito de criptografia de dados? Creio que talvez não seja a melhor forma. Você acaba tendo caras que são adequados para esse contexto. Mas, sim, ele tem a questão de segurança que vai derivar da questão da assinatura. Que, se for com chave pública e privada, você até tem ganha um nível a mais de segurança nesse caso. Mas é basicamente o que influencia nessa questão de segurança é totalmente a assinatura e o fato de você definir no header dele um algoritmo de encriptação. As informações que eles carregam, no caso, ali, são informações assim pertinentes para o próprio token e para você poder fazer a checagem desse token depois lá no teu back-end ou no teu client, caso seja preciso também. Basicamente é isso. Não. Tipo, ele tem as informações próprias, tempo de expiração, onde ele foi gerado, o tempo mínimo de uso, entre outras que aí eles chamam como claims, e aí você tem as claims que são públicas e as claims que são reservadas dele. As públicas, se eu não me engano, são as que eu defino para a minha aplicação, nome, e-mail, a permissão, que nem ele estava perguntando, e as dele mesmo, é altamente recomendado que você não sobrescreva, que você não mude elas, porque isso daí são informações que o teu back-end vai utilizar para saber se aquele token é válido, se a assinatura daquele token não foi alterado, que é importante para o processo de checagem, no caso. Opa. Boa tarde. Marcha. Sim. Perfeito. Opa. Para site cross-domain, não sendo somente subdomínios, sim sites, domínios diferentes, qual desses modelos você recomendaria? Você fala para você fazer Autenticações em sites... em vários sites, em sites não sendo subdomínios. sem ser subdomínios. OpenID. OpenID, você vai olhar na especificação dele. Ele tem lá uma forma de você fazer esse tipo de manter um único login para o teu usuário, independente dos domínios onde estejam suas aplicações. Obrigado. Bem, galera, é isso. Vocês estão com fome? Sim. Então, vocês estão liberados para o almoço. Tem uma salva de palmas pro Eduardo, ótima palestra. Muito obrigado. Fechou, mestre.